4, 5 cultos para cá, acho que é o quinto, né? Tem sido muito louco, porque Deus tem nos levado a um culto ser continuação do outro, encaixe do outro. E você que está vindo a primeira vez hoje aqui, e que não viu nada ainda, talvez na internet, alguma coisa assim, eu vou só dar uma pincelada no que aconteceu nessas 4 semanas, para que a gente entenda o que vai acontecer aqui hoje. Você que está assistindo pela internet, procura aí para trás que você vê o culto inteiro. E algo que Deus tem falado muito conosco, pelo menos muito comigo, é a respeito da vida do jovem rico. Porque esse cara chega em Jesus, ele começa perguntando para Jesus o que ele tem que fazer de bom para conseguir a vida eterna. Isso me chama muita atenção e muita mesmo, porque embora ele já fizesse muita coisa boa, ele ainda se preocupava se ele era salvo. Isso me chama atenção porque na igreja que a gente vive hoje, a gente não vê mais preocupação com a nossa salvação. A gente tem a nossa salvação tão garantida e tão certa e tão tudo certo, que passa a ser uma obrigação de Deus ter nos salvado, e agora, a partir de agora, eu preciso de mais alguma coisa. Quando a gente olha para o jovem rico, ele já fazia tudo certo, ele já era um cara muito bom, mas mesmo assim ele ainda chega em Jesus e perguntou: Jesus, o que é que eu devo fazer para conseguir ter salvação e vida eterna? E aí começa a desenrolar toda a história dele. E aí outra coisa que Deus ministrou também muito ao nosso coração nestas semanas foi a respeito do que Jesus fala para ele: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai, sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo, etc. E quando ele fala isso, quando Jesus fala isso, algo que é muito louco aqui de novo, e que também teve um culto que a gente só falou praticamente disso, é que ele vira e fala que já tem feito isso. E aí Jesus não acusa ele, Jesus não fala para ele: não, você não tem feito direito. Não, Jesus fala: você tem feito. Aí Jesus fala o que ele tem que fazer a mais. Mas do que ele já estava vindo fazendo, ele estava certo. E uma coisa que Deus ministrou muito ao nosso coração e que particularmente mexeu muito comigo e tem mexido essas semanas, é a respeito do porquê que não pecamos. E quando a gente para ver biblicamente, a gente vê que o primeiro pecado lá, a primeira coisa que foi feita errada, quando o pecado entra no mundo, foi através de Eva. E Satanás só conseguiu dominar Eva porque ele deu para ela um escape para a consequência do pecado dela. Ele falou: você não vai morrer, pode pecar. E aí ela vai e peca. E aí, quando ela vai e peca, quando ela vai lá, come o negócio lá e come a fruta e peca, a gente vê que eles pecaram, e aí Deus vem no jardim conversar com eles, e tem a separação de Deus e tal. Mas em momento algum, ela parou para pensar assim: eu não posso comer, não só porque eu vou morrer, mas eu não posso comer porque isso vai me afastar dele, isso vai fazer eu perder a comunhão com ele. E aí quando a gente olha para a nossa igreja pelo menos brasileira, que eu tenho andado bastante por aí visto, nós vemos que o nosso grande problema tem sido exatamente esse, de muitas vezes olhar para alguma coisa e falar: cara, se eu tenho como pecar, e se alguém me fala que eu tenho como me livrar da consequência, a gente vive em pecado. E é por isso que a gente olha para a igreja e vê tantos jovens saindo da igreja e indo para motel. Porque vai pecar, mas vai estar lá precavido lá, não vai engravidar ninguém, e aí o pecado vai passar a não ter uma consequência naquele momento. E aí na nossa cabeça, parece que o pecado não gera mais morte. Se a gente aprender a driblar a consequência desse pecado, a gente pode continuar pecando normalmente. E aí a gente vê o porquê que na nossa igreja, e quando eu digo nossa igreja, sempre que eu falo nossa igreja aqui, eu estou dizendo também daqui, mas não só daqui. Nós vemos o quanto que na nossa igreja hoje, nós estamos muito mais preocupados em abolir a consequência, em não esbarrar a consequência na nossa vida, do que em se manter em santidade diante de Deus. Se a nossa preocupação fosse a base da santidade diante de Deus, e não fosse simplesmente a consequência, nós iríamos pecar muito menos do que nós pecamos, seríamos muito mais santos. E eu tenho dito também essas semanas, não vai longe, a gente como pastor aqui, e quem está à frente sabe, quando você pega e começa a conversar com jovens, qual que é o maior problema dos jovens hoje, quando você pega jovem solteiro principalmente? O maior problema do cara é pornografia, e é o que vem depois da pornografia, e por aí vai.
E por que esse é o maior problema? Porque esse pecado, aparentemente, momentaneamente, não tem consequência. Você peca, depois você acabou de pecar, já vai lá a hora, tal, tá tudo certo, continua vivendo. Ninguém engravidou com isso, ninguém viu, ninguém te acusou, ninguém falou nada, e a gente continua vivendo. E o grande lance é, será que a gente entende que nessas coisas nós estamos colocando a presença de Deus fora da nossa vida? E será que se a gente se preocupa com isso, a nossa grande preocupação é em alguém pegar talvez o teu celular lá, olhar no histórico e ver o que você acessa? Apagar o histórico é fácil. E aí ninguém vê, o pecado foi consumado perfeitamente. Mas todo pecado vai gerar morte. Eu não quero nem falar do que vai gerar, mas eu quero falar que não tem que ser só por medo da morte que a gente não pode pecar, mas tem que ser por ferir a santidade dele, por estar tirando ele de dentro da nossa vida. E quantas vezes a gente conversa com pessoas que falam, eu não sinto mais a presença de Deus. Sabe por que não sente? Porque você mesmo está colocando Deus para fora da tua vida. Você acha que o teu pecado dá para ser escondido, dá para ser feito, e você resolve com a tua mão. Bicho, vai ter consequência, consequência é morte. Mas antes da morte, você perde a presença de Deus na tua vida. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que acontecia com os caras? Se um cara fosse lá, adulterasse lá, pecasse, qualquer coisa, se ninguém pegasse ele no ato do adultério, e ele pegasse lá a ovelhinha dele lá, bonitinha lá, levasse para o sacerdote, colocasse, sacrificasse e tal, se ele não fosse pego no ato do adultério, o cara podia ser o cara mais adúltero do mundo, mas ele ia viver na boa, porque ele aprendeu a adulterar. E o grande lance de Jesus nessa terra é falar, mano, esquece você saber pecar. Se você olhar, você cobiçou e você pecou. E aí o negócio é completamente diferente, porque não adianta mais eu saber pecar com Jesus, não adianta mais eu ir lá, pecar, pequei, beleza, eu sei o que eu fiz, pegar minha ovelhinha, levar lá para o sacerdote, coloca aí, tá tudo certo. Não adianta mais, porque quando Jesus vem, ele vem falando, cara, você tem que estar esperto, que não adianta você, o ato em si não é tudo, você olhar, você já está pecando. E o grande problema é que o sacrifício a partir de agora, não é mais uma ovelhinha que você vai colocar diante dele, você é o sacrifício vivo na graça. Nós somos o sacrifício diante dele. Não é mais nada colocado. E aí quando a gente olha para o jovem rico, quando ele fala para que eu não mato, eu não cometo adultério, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu respeito meu pai e minha mãe, eu amo os outros. Cara, se ele fizesse isso para se livrar da consequência, Jesus ia falar, peraí. Aqui a gente já está em Mateus 19, Jesus já falou que é adultério em Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Jesus ia parar aqui e falar, peraí, você não comete adultério não, mas bicho, vem cá. Você cobiça pra caramba, eu já não falei que cobiça é adultério? Jesus teria parado, ele teria dado no meio dele. Mas sabe qual era o grande problema? Não tinha do que Jesus pegar esse cara, porque ele não cobiçava. Ele não adulterava, mas não cobiçava. E tudo que ele fazia não era baseado na consequência, mas era realmente em agradar a Deus, em ter Deus perto dele. E o grande problema é que mesmo assim, ele ainda parava para se perguntar, será que eu tenho salvação? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E a nossa igreja hoje perdeu a noção disso. A gente não quer mais saber o que a gente tem que fazer ou não. A gente já está como certo a nossa vida. Porque um dia eu fui lá na frente, levantei, aceitei Jesus. Ou porque eu estou há 10, 15 anos dentro de uma igreja, ajudando, fazendo e sendo. Eu não preciso mais fazer nada. E será que não precisa mais fazer nada? E será que a nossa vida está certo dele, diante dele? Ou será que a gente aprendeu a driblar a consequência? E a gente continua vendo o texto do jovem rico, é muito louco, porque ele fala, eu tenho obedecido, eu tenho feito. O que mais me falta fazer? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem, dê a riqueza aos... E assim você terá riqueza no céu, depois vem e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. E presta atenção no apelo que Jesus fez. Jesus não falou assim, vá, vende tudo que você tem e dá na mão de Judas lá e a gente vai edificar o ministério aqui, a gente vai andar. Não! Ele falou, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres. E depois você vem e me segue. Jesus não pediu para ele. A oferta não foi, dá no meu ministério aqui, faz aqui, não. Foi, você quer? Dá aos pobres tudo que você tem e agora me segue. Porque agora eu vou habitar na tua vida de verdade. E quantas vezes que a nossa mente, a nossa igreja tem sido completamente voltada a quando estamos nessa pegada, é assim, vá, vende tudo que você tem e traga aqui.
É lógico que você tem que ofertar, não estou pregando contra oferta, misericórdia, mas oferte no lugar que você sabe que esse negócio vai para o lugar certo. Jesus fala, dê aos pobres, dê a quem precise, ame realmente aos outros. E o dar por dar, sem saber o que vai ser feito, cara, é complicado, porque a gente muitas vezes tem dado simplesmente por desencargo de consciência para falar, beleza, tá aqui, ó, já dei, já fiz. Lógico que não cabe a nós chegar no pastor e ficar interrogando o pastor, não é isso que eu estou falando também, mas eu estou dizendo, dê tudo que você tem aos pobres, ame o teu próximo, faça por ele, e aí depois sim você está apto a começar a me seguir, antes disso não. E aí a gente continua andando, a gente continua vendo. Outra coisa que nós falamos bastante essas semanas foi a respeito de pessoas que, infelizmente, são e estão desviadas dentro das igrejas. E, cara, eu tenho dito isso em muitos lugares que eu vou ministrar, mas é bom dizer aqui em casa também, às vezes, faz tempo que eu acho que eu não falo. O que mais a gente vê por aí é quando a gente chega num lugar, quando eu chego num lugar e o pastor vem falar comigo e fala, mano, prega sobre fogo, prega sobre fogo. Acaba o culto, batismo no Espírito Santo, acaba o culto, ora por eles, faz descer o fogo, faz eles sentirem, faz... A gente crê em tudo isso também, eu não estou pregando contra isso. Mas do que é válido? Simplesmente um fogo. E sabe qual que é o grande problema? Que eu disse a semana passada, eu tenho visto jovens que passaram a vida inteira aqui comigo, que falam em 4 línguas estranhas. Fala pra caramba, conhece pra caramba, fez de tudo. Mas desviou hoje e não está longe de Deus. Nem quando você chega para esse cara e vai falar para esse cara voltar, esse cara volta e fala, mas eu já conheci de tudo, eu já sei o que é lá dentro e o mundo tem me satisfeito mais do que Deus. E sabe qual que é o grande problema? Como a gente disse semana passada, na Bíblia, pela Bíblia, não existe desviado. Porque se existe desviado, não existe reconciliação. E pela Bíblia, como a gente disse, isso aí foi o culto passado inteiro para explicar isso. Mas pela Bíblia, se alguém desviou, é porque nunca conheceu. Porque aquele que conheceu, não se desvia. E quanto tempo mais a gente vai passar dentro da igreja aqui? Quanto tempo mais a gente vai passar aqui? É louco sentir a presença de Deus? É muito louco, é muito bom ser tocado por Ele, é muito bom. Mas o quanto que Ele tem tocado realmente dentro de nós, e tudo isso que a gente faz por fora, é simplesmente emoção. O quanto que nós, digo eu, indo ministrar por aí, muitas vezes não foi simplesmente um animador de plateia, que fazia a galera vibrar, chorar, ficar arrepiada, mas que após esse culto não mudava nada em suas vidas, e continuava do mesmo jeito. Cara, a gente tem que entender que o negócio está muito mais feio do que a gente pensa. E eu estou te dizendo tudo isso, porque nós vamos falar um pouco hoje, o quanto de que der de tempo, sobre algo que me fascina muito. E esse algo que me fascina muito é a história da igreja primitiva. E aí, antes de começar a falar da história propriamente dita da igreja primitiva, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Diz assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que vocês têm amor, sei que são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa que toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos que são oferecidos a ídolos. E eu não quero entrar nem para falar de Jezabel, hoje a gente fala um culto inteiro dela, não é nem falar de Jezabel. Mas eu quero que você olhe e preste atenção na igreja de Tiatira. O que foi falado para esses caras? Eu sei que vocês estão fazendo, eu sei que vocês têm amor. Isso aqui está dizendo que eles têm amor, eu creio que realmente eles amavam. Eu sei que vocês são fiéis. Eu sei que vocês trabalham e aguentam sofrimento com paciência. E eu sei que vocês têm progredido, porque estão fazendo mais agora do que vocês faziam antes. Quer dizer, os caras já eram muito melhor do que muitos e muitos e muitos de nós. Mas tenho contra vocês que toleram Jezabel. Eu estava lendo esse texto esses dias. Isso me fez pensar muito. Se talvez esse texto fosse
ser reeditado, se talvez ele fosse perguntado para nós hoje, fosse enviado para nós hoje, será que começaria falando: eu sei que vocês estão fazendo, eu sei que vocês têm amor? Será que há amor no nosso coração? E aí quando a gente para pensar isso de uma forma bem rápida e prática, o que é o amor que Jesus nos ensinou aqui? Será que existe amor no nosso coração? O que realmente é esse amor que existia assim no coração desses caras, mas que não existe em muitos de nós? Quando a gente olha para a nossa vida e quando você tenta pensar se existe amor no teu coração, talvez você consiga pensar assim: existe amor. E aí a próxima frase no que vem na tua cabeça é: existe amor por. E aí esse por, 90% tem a ver com a tua vida. 90% tem a ver com você mesmo. Existe amor por... E aí você coloca o que você quiser na tua vida. E aí você fala: como assim eu coloco na minha vida? Sabe como? Você faz, você se entrega, você vai, você vem, você vai. Pelo que você faz o que você faz como igreja para Deus? É por amor? Ou é para que você possa dar alguma coisa para Ele, já tendo certeza que você vai receber de volta aqui? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só de oferta, não, estou dizendo de tudo. Quando a gente entrega alguma coisa para Deus, quando você entrega, seja uma oferta, seja o seu tempo, seja qualquer coisa, a tua adoração, seja lá o que for, a gente entrega verdadeiramente para Ele como uma via de mão única, falando: beleza, eu estou te dando porque eu não sou digno e o Senhor me aceita assim. E acabou. Ou a gente entrega falando: beleza, eu estou fazendo, eu estou tocando, eu estou pregando, mas lá no fundo a gente está fazendo para que de alguma forma Ele possa retribuir e fazer alguma coisa por nós. E se existe essa via de volta, não é por amor a Ele que a gente faz, é por amor a nós mesmos. E se é por amor a nós mesmos, na primeira característica que a gente já cai fora. E aí, você quer ver se é por amor a Deus ou não? Eu vou te dar um exemplo bem claro de você perceber isso. Você serve a Deus para poder ser usado por Ele e para que através de você Ele possa se manifestar? Se você falar sim, você está errado. Porque a gente não tem que servir a Deus para ser usado por Ele. Eu não tenho que servir a Deus para que através de mim alguma coisa possa acontecer. Eu tenho que servir a Deus porque Ele me espera aqui. Entende que se alguma coisa tem que acontecer, se existe uma expectativa a mais no meu coração em estar fazendo qualquer coisa para Ele, eu estou trocando com Ele. Seja lá da forma que for. Se eu estou me entregando para Ele, e na minha cabeça eu quero ser usado para Ele como um grande pregador, eu estou trocando com Ele. Porque se amanhã eu não for um grande pregador, eu vou ser o cara mais frustrado da vida. Porque eu não cheguei onde eu cheguei, e tudo que eu fazia por Ele, não era por amor, mas era porque eu mesmo queria alguma coisa. Entende? Eu estou usando o exemplo mais extremo, que é a troca ministerial, eu acho. Isso se encaixa em qualquer área da nossa vida. Se a gente entrega qualquer coisa para Ele, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer, cara, tem alguma coisa muito errada, e muito errada no nosso coração. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando você olha para esses caras nunca fizeram nada para que através deles alguma coisa pudesse acontecer, mas eles faziam porque eles entendiam o tamanho do amor de Jesus por eles, então eles se davam, e se não acontecesse mais nada na vida deles, eles continuavam dado lá, rendido a Deus, porque a expectativa deles não estava na volta, não estava no troco, mas estava em realmente agradar e servir a Deus, tendo certeza que você está no lugar certo. Eu contei aqui, um mês atrás, a história do carinha lá da Rua Geórgia, lá, do homenzinho que entregava folheto. Um grande pastor conheceu um outro pastor que aceitou Jesus dessa forma. Chegou nele e falou: como você aceitou Jesus? Fui com um folhetinho lá em Sydney. Falei: beleza. Passou algum tempo, como você aceitou Jesus? Um folhetinho em Sydney. E ele começou a encontrar um monte de gente no mundo que aceitou Jesus com um folhetinho em Sydney. E aí um dia ele foi para Sydney lá e foi procurar o cara que dava o folhetinho. E quando ele achou esse cara já estava muito velho. E aí quando ele começa a conversar com ele, ele fala: você que entrega folheto? Eu falei: então, eu contabilizei, eu não lembro agora, mas pelo menos 200 mil pessoas que se chegaram a Cristo por causa daquele folhetinho. E aí esse cara começa a chorar. E fala: durante 40 anos eu entreguei folhetinho, sem nunca ver
um cara se converter. Mas eu sabia que onde Deus me queria era na porta da minha casa, entregando folhetinho. Acabou! Sabe, se ele parasse para falar assim, eu vou me entregar, eu vou fazer, eu vou acordar cedo, sei que lá, para que eu possa... Não era genuíno. Deus teria que fazer alguma coisa nele para que ele pudesse continuar andando. E se Deus tem que nos empurrar para que nós andemos, é porque nós ainda não conhecemos que nós temos que andar porque amamos. Entende, amor? Você não tem que fazer para ter, você faz por prazer. Eu entrego o folhetinho porque Deus está salvando lá. E se eu não ver nunca ninguém salvo, eu vou continuar entregando porque eu sei que esse é o lugar que Deus me colocou. Esse cara nunca parou para pensar assim, eu tenho que ter uma igreja aqui, eu tenho que ter... Não! O meu papel é entregar um folhetinho aqui, então eu vou entregar um folhetinho aqui e acabou. E é o que Deus tinha para ele. E é o que bastava para ele. Quando esse homem chega, quando esse pastor chega, depois procura, quando você sair daqui na internet, você acha homenzinho da Rua Georgia. Vai no Google, tem isso aí. E você vê a história dele. E quando esse pastor contou isso, disse que esse cara começou a chorar. Falando, eu nunca vi um fruto disso. E para a glória de Deus, ele viu, mas se ele também não visse, ele morreria sem ver. Mas o galardão dele, quando ele chegasse lá, é o que valia para ele. Quanto menos glória nós temos nessa terra, mais glória nós temos no céu. Quanto menos glória temos que ter para andar, mais glória está reservado lá. Fazer aquilo que a gente vê um resultado do que a gente faz é fácil. Agora ficar entregando folhetinho lá sem ver nada, não é. Mas se eu sei que é lá que Deus me tem, fica no lugar que Deus te tem. Vendo ou não vendo, sendo ou não sendo, indo ou não indo, o que interessa é permanecer no centro da vontade dEle. Porque de qualquer outro jeito, é barganha que a gente faz. E aí é fácil olhar e falar, a teologia da prosperidade. Está errada a teologia da prosperidade. Mas tem que ter uma motivação errada para Deus fazer uma coisa na nossa vida, é a mesma coisa da prosperidade. Você não está trocando por dinheiro, mas você está trocando por glória para você. Porque você tem que brilhar e não ele brilhar em você. A gente continua vendo o texto aqui. Ele fala, são fiéis. Trabalham e aguentam sofrimento com paciência. Será que a gente trabalha e aguenta o sofrimento com paciência? Sabendo que o sofrimento que vem sobre nós agora está produzindo peso eterno de glória. Como você acha que Deus vai tratar a nossa vida? É quando está tudo fácil? Não! Mas é quando o negócio aperta, a gente tem que aguentar o sofrimento, tem que aguentar a injustiça, tem que aguentar o que Deus coloque, porque sabemos que nada sai do controle dEle, e se alguma coisa chegou na minha vida, é porque Ele quer trabalhar alguma coisa em mim. Se a gente aguenta o sofrimento com paciência, seria completamente outra ótica e perspectiva de evangelho. Mas a gente também muitas vezes não aguenta. Mas esses caras, além de amar, além de ser fiéis, além de aguentar o sofrimento com paciência, e eles ainda progrediam. A própria carta diz, vocês estão melhores. Vocês não estagnaram lá num nível lá e pararam naquilo. E quantas vezes a gente dentro da igreja, sabendo, conhecendo, a gente vive daquilo que aconteceu na nossa vida em um momento. A gente vive de uma glória que a gente teve em um dia lá. A gente vive de alguma coisa que aconteceu. Lembra de Sansão? Quando ele foi lá e matou e fez, aconteceu. A vida de Sansão parou depois. Sansão reinou mais 20 anos em Israel, sem nada acontecer, sem nenhuma manifestação, grande manifestação de força, de poder. Mas o que ele fazia? Ele olhava para trás e falava, mas eu fui o cara que carreguei, eu fui o cara que fiz, eu fui o cara que aconteceu, eu fui o cara... O mesmo Deus que fez, faz. O mesmo Deus que começou, continua. O mesmo Deus que era, é. E se Ele não faz, não continua e não é porque alguma coisa saiu errada na nossa vida. E a gente parou em Deus. Cara, tem que ter crescimento. Não dá mais para ficar olhando e falar, nossa, eu já fui, eu já fiz, eu já... Legal. Mas o que tem acontecido hoje? Que fruto você tem dado agora? E aí quando a gente olha aqui, esses caras estavam progredindo, não eram os caras estagnados, eles estavam avançando. Mas mesmo assim, tenho contra vocês uma coisa, que é que toleram Jezabel. E como eu disse, eu não vou falar de Jezabel. Mas o que de fato é tolerar Jezabel? Vamos falar de uma forma bem grossa. O que era Jezabel para esse povo?
O que era o espírito de Jezabel? Jezabel foi a rainha que casou com Acabe, um rei do norte, que ajudou muito ele a se desviar, ir para o mau caminho e trazer idolatria para dentro, etc, etc, etc e tal. E de uma forma bem grossa, Jezabel foi a mistura que entrou dentro do reino. A mistura que entrou no que era puro. A mistura que trouxe o que era errado ali para dentro. Ele está dizendo, tenho contra ti que tolera Jezabel. E sabe o que é louco aqui? Ele não está dizendo assim, que aceita na sua vida, que pratica, que não, tolera Jezabel. E sabe o que é tolerar Jezabel? É ser passivo ao que a gente não pode mais ser passivo. É ficar sentado no que a gente não pode mais ficar sentado. É não sentir, é não se angustiar, é não viver realmente para a glória dele e não saber que existe uma posição diferenciada em nós, existe uma responsabilidade em nossa vida a respeito da nação brasileira. Cara, chega de ser o que a gente tem sido. Quando a gente olha para a igreja primitiva, ela começou a partir daqui. Começou desse pronto para cá. Aqui as últimas igrejas, aí a Bíblia vai parar, e aí a igreja primitiva começa a crescer. E quando essa igreja primitiva começa a crescer, é muito louco. Porque algumas coisas eu tiro de características vitais nessa igreja. Quando você olha para ela, essa igreja é incontestável. E ela é praticante daquilo que tem que ser. Ela é literal no negócio ali. Ela não negocia. E quando você olha para a tua vida hoje, será que nós somos incontestáveis? E pior do que isso, eu leio muito a história desses caras. E quando você vê a história desses caras, é muito louco. Porque aquilo que eles liam na Bíblia, do jeito que eles liam na Bíblia, eles aplicavam na sua vida. Doa o que doer, esbarre no que esbarrar, fira o que ferir. É assim que é para viver? É assim que eu vou viver. Eu não negocio com isso. Sabe, não existe essa que existe na nossa geração hoje, de pegar quase metade do Novo Testamento ou da Bíblia e passar por cima como se aquilo lá fosse para eles ou não fosse para nós, ou que a gente pode fazer ou que não sei o que lá. Não, eles são literais no que eles fazem. Sabe, o negócio é preto no branco ali, não tem mistura. É puro, é puro, é puro. Eles não aceitam a mentira dentro da sua igreja. E quando a gente olha para nós, quantos de nós que na nossa vida aceitamos situações de mentira e nos acostumamos a viver dessa forma? Tem uma história que aconteceu nessa época aqui, na primeira ou segunda geração de igreja pós-Bíblia, que eu já disse ela em alguns cultos, mas isso me chama muito, muito, muito atenção, para entender o quanto que esses caras colocavam em prática o que estava escrito na Bíblia. Essa igreja não era uma igreja grande, não era uma igreja numerosa em número, mas era um carinha ali, um carinha aqui, um carinha lá, um carisma, tudo espalhado por aí. E aí conta a história que uma vez, um grande ator que fazia peças, e que era bem reconhecido em Roma, se converteu. E aí ele chegou no bispo e falou assim, então, eu quero Jesus, eu me converti, o que eu tenho que fazer agora? E olha como essa ideia de ser preto no branco era na cabeça desses caras. Ele falou, então, você sabe que a tua vida é uma mentira, né? Ele falou, como assim a minha vida é uma mentira? Eu falei, é uma mentira. Você fica interpretando lá o que não é verdade, então você está mentindo. E o cara já deu um passo para trás e falou, tá bom, né? Mas é que é meu trabalho, né? Eu trabalho com isso, todo mundo sabe que é um teatro. O cara falou, mas é uma mentira. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que parar de fazer o que você faz. Ele falou, mas eu sou o maior ator que tem, eu ganho a vida com isso, eu só sei fazer isso. E as pessoas sabem que é um teatro, que ninguém ali acredita que é verdade. Mas o que você está fazendo é mentira. E mentira não pode estar na vida de um cristão. Então, se você está mentindo, você está longe de Deus. Se você quer começar certo, larga o que você faz. E aí esse cara para e fala assim, o que eu vou fazer da vida agora? E eu falo, então tá bom, então eu não vou mais fazer, eu vou largar. Mas eu vou abrir uma escola de teatro, pelo menos vou ensinar, eu sou bom nisso, eu vou conseguir me manter. E o cara vira e fala, você não entendeu nada, cara. Se é mentira você mentir, se é errado você mentir, você acha que é certo você ensinar mentira?
Você também não pode fazer isso. Isso aí na tua cabeça pode falar assim, não, mas você está sendo muito extremista. Se na Bíblia fala que a gente não pode mentir, a gente não pode mentir. E acabou. E esse cara larga o teatro, não abre uma escola, vira um missionário e depois de 3 meses foi morto. Quando você olha por uma história dessa, você fala, caramba, né? Que coisa mais radical, que coisa mais legalista, sei lá o nome que você vai dar para isso. Mas foi na base dessa igreja radical e legalista que você fala, que a gente chegou até aqui hoje. E se misericórdia Jesus não volte nos próximos anos, a gente vai destruir o evangelho na nossa geração. E daqui 100 anos o evangelho vai ser história para contar. Porque a gente vai colocando mistura, vai jogando mistura, vai jogando mistura, vai jogando mistura. E tudo é válido. Para que nós possamos estar aqui com a igreja cheia e você sair daqui bem. A gente faz essa parafernália toda aqui nesse bagulho aqui, pinta tudo de preto, põe essas coisas penduradas aí. Para que se alguém passar lá fora e ver, falar, legal, vou entrar lá. E quando o cara entrar aqui, o cara tomar. Porque, velho, se não é a presença de Deus que nos mantém em Deus, não é nada disso aqui que vai te manter. Se eu tenho que me preocupar em encher uma igreja, fazendo decoração, ou pregando o que você quer ouvir, ou como a gente vê por aí que é pior ainda, fazendo balada, fazendo não sei o que lá, e fazendo... Cara, não é isso, evangelho não é isso, evangelho é muito mais sério do que isso. Existe uma urgência na nossa geração, e a gente está preocupado, brincando de ser crente, brincando de fazer, brincando de igreja, brincando de encher a igreja. Cara, o que a gente tem feito com a nossa vida? Esses dias nós estávamos numa igreja, e eu cruzei com o líder de um dos maiores movimentos que existe em São Paulo de jovem. E movimento jovem para mim já é coisa do diabo, já não creio nesse negócio não, porque Deus não estabeleceu movimento, estabeleceu igreja. Movimento é tudo sem igreja, tudo um monte de rebelde, que vai fazer movimento e não tem cobertura de pastor nenhum. Nunca vi na Bíblia movimento estabelecido, mas foi a igreja que Deus estabeleceu. Se a base é errada, o resto também é errado. Mas cruzamos com um cara aí desses aí. E aí começamos a conversar com um cara. E aí a gente falou do culto que a gente faz na Paulista. E ele falou, a gente também faz lá na Paulista, lá, um trabalho. Eu falei, sério, nunca vi. Nunca ouvi falar, faz. Ele falou, então, mas como é que é o de vocês lá? Eu falei, a gente vai lá. O que vocês tocam lá? Eu falei, a gente nunca sabe. O Gabriel senta lá e começa a tocar. E aí o que Deus dá para ele, a gente toca. Depois a gente dá uma palavrinha e toca mais um pouco e vai embora. Ele falou, não, nosso é diferente, a gente tem uma estratégia diferente. Eu falei, qual que é? A gente vai lá e toca a música do mundo. Toca Raul, toca, sei lá o nome dos capeta aí que eu nem conheço. Toca a música do mundo. Mano, aonde que a gente vive? Que geração é essa? Onde a gente tem que tocar a música do mundo para atrair crente para a igreja? Isso aqui é santo. Se não for por Deus que nós estivermos aqui, não precisa estar aqui. A gente perdeu a mão do que é santo. Santidade é santidade. Se não for pelo convencimento do Espírito, não é por outra coisa que vamos nos manter aqui. Se não for lá com o louvor da harpa lá, porque ele vive, ou com, sei lá, qualquer louvor que for, que a presença de Deus se manifeste e não quebra esse cara, qualquer coisa que a gente faz diferente disso, é entretenimento dentro da casa de Deus. Nunca existiu isso na Bíblia, mas na nossa geração existe. A gente pega o texto de Paulo e distorce absurdamente. Se faça de fraco para ganhar os fracos. A gente se faz de fraco e quando o fraco chega, a gente é mais fraco que o infeliz do fraco desviado que está voltando. E continua tudo fraco em pecado. Cara, é se fazer de fraco. Pintar isso aqui tudo de preto. Mas a hora que o infeliz entrar aqui dentro, ele vai saber o que é evangelho. É só para ele entrar, mas a hora que ele entrar, a gente pega. Agora, se eu tenho que me fazer de fraco e continuar aceitando o pecado, ele não falou se faça de fraco e aceite o pecado, ele falou se faça de fraco, mas se fazer de fraco não é aceitar o pecado dentro da igreja, não é vender a essência do que é uma igreja. Só que é o que a gente faz hoje. Toca a música do mundo, faz o que bem quer fazer, vai por onde bem quer ir. Nós precisamos despertar, precisamos despertar que o evangelho de Cristo é incontestável, é literal. E não é feito para agradar homens. É feito para agradar Ele. É feito para Ele, é feito para Ele. É feito para Ele. Como eu disse semana passada aqui.
A coisa mais difícil que tem, vamos começar pela mais fácil. Hoje à noite a gente tem entrega de marmita. Coisa mais fácil que tem, assim, que é mato na marmita, é encontrar crente na rua. Você vai encontrar um monte. 90% é do crente. Desses 90%, uns 10% pelo menos é pastor. Coisa mais difícil que eu nunca encontrei em 3 anos distribuindo marmita quase todo dia à noite. Eu nunca encontrei um padre na rua. A gente encontra um monte de pastor, mas padre não. Sabe por quê? Porque ainda que a igreja católica tem lá, tudo errado lá, mas pelo menos a noção de entrega do sacerdócio deles é correta. Porque eles sabem que a partir do momento que eles se deram, um padre não vive para ter glória, para ter fama, para ter casa, para ter dinheiro, para ter mulher, para ter casamento, para ter filho. O padre se entrega lá e se joga. E não vai ter nada, não sabe onde ele vai estar, vai parar numa capelinha lá, sei lá onde que quiserem enviar ele, e ele vai ficar firme lá. Ele não foi para aquilo, para que ele pudesse ter alguma coisa. Ele entende que aquilo, ele está agradando a Deus, então ele vai fazer aquilo. Nunca encontrei um padre na rua, mas pastor, mano. Quase toda marmita que a gente sai para entregar, 70, 80, se você procurar, você acha um pastor. Sabe por que você acha um pastor? Porque tinha uma expectativa, tinha um sonho, tinha uma realidade, e aí isso aí não aconteceu. E aí o cara se frustrou e saiu, largou tudo e foi para a rua. A nossa expectativa, a nossa base é errada. A nossa base de evangelho é corrompida. A nossa base é errada. Esses caras eram incontestáveis, não tinha no que pegar esses caras. Esses caras levavam a Bíblia do jeito que ela era. Se eu sei que alguma coisa desagrada a Deus, se eu sei que alguma coisa está errada, eu não posso viver dessa forma. Quantas pessoas que eu chego e falo, você não sabe que isso está errado? A pessoa fala, eu sei, mas é que é difícil. Pior ainda, é que eu tomar uma posição que Deus quer, eu vou magoar outra pessoa. Então tá, melhor magoar Deus do que um homem mesmo. Continua. Sabe, é nossa cabeça hoje. Só que nessa de magoar outra pessoa, a gente está se afastando de Deus. E toda obra que a gente faz não passa de religião. Porque a gente não quer deixar Deus entrar e trabalhar onde tem que trabalhar. A gente negocia a verdade. O que é cômodo para nós, a gente faz. O que não vai ser cômodo, essa parte para cá, porque eu ainda não estou vivendo isso não tive essa revelação ainda não tive essa visão. Cara, evangelho é uma coisa só. Quem esperava que eu fosse dar um tapa aqui agora? Acho que ninguém, né? Então, do mesmo jeito que você não esperava um tapa agora, quando Jesus voltar, vai ser só um barulho. Você vai falar, o que aconteceu? Mas já foi. E não dá mais tempo de nada. É dessa forma. Quando ele voltar, você fala, poxa, mas e agora? A gente tem na cabeça lá, a trombeta vai suar, ele vai vir nas nuvens. E a gente tem na cabeça que a gente vai sentar no sofá e ficar assistindo isso assim. Agora é hora de arrepender. Agora... Não, mano. Isso aí vai ser, quando acontecer, aconteceu, foi, voltou, cadê? Foi. Dá tempo de voltar atrás do meu tapa? Não. Já foi dado. Do mesmo jeito que você tomou um choque, te chocou isso. A volta de Jesus é isso. De uma hora para outra, pau! Foi, cadê? Já foi. E aí quem fez, fez. Quem não fez, não tem mais tempo de fazer. E sabe qual que é o nosso problema? É que essa igreja primitiva, eles criam, ansiavam, anelavam pela volta de Jesus. A nossa igreja hoje não prega mais volta de Jesus. E se prega, não vive volta de Jesus. De um tempozinho para cá virou moda falar da volta de Jesus. Mas quem realmente acorda todo dia falando, pode ser hoje que ele vai voltar, então eu tenho que fazer o que eu tiver que fazer, porque meu Jesus está voltando. Você sabe por que esses caras eram tão dados e tão entregues ao evangelho como eles eram? Porque quando eles aceitavam a Jesus, alguém pregava para eles, falava do que Jesus fez, do que foi, e falava assim, olha, ele foi ali, mas ele falou que está voltando. E o cara parava e falava, se ele está voltando, não dá tempo de eu ter uma vida. Não dá tempo de eu sair para fazer. Não, então tem que me entregar de cabeça. E pulava de cabeça no evangelho. E aí essa igreja é uma igreja completamente pendente ao martírio. Porque a partir do momento que eles aceitam Jesus, eles perderam a sua vida. Porque não tem mais tempo de fazer nada, eles têm que correr, têm que fazer. Eles estão anelando, ansiando, estão desejando a volta dele. Mas a nossa igreja hoje não está nem aí com a volta dele. Eu já vi pastor pregando, falando que Jesus volte daqui 200, 300 anos, porque eu
Porque o quê, velho? Se a expectativa nossa não é o encontro com o nosso noivo, se a nossa expectativa não é a vinda dele, para que a gente faz qualquer coisa? A gente tem a base lá, a gente tem um DN que a gente está treinando um monte de gente, a gente tem trabalho na rua, a gente faz, acontece, vai pro bar, a gente faz tudo que Deus coloca para a gente fazer. Mas sabe por que a gente faz? Porque não tem mais um ano para mim fazer. Jesus volta em menos de um ano para mim. Volta em menos de uma semana, então eu tenho que fazer o que eu puder fazer. Quanto que a gente tem visto pregações falando, eu faço para deixar legado. Que mané legado? Não sei nem se dá tempo de eu casar, que dirá ter legado. Se eu for querer fazer para estabelecer alguma coisa a longo prazo, eu não vou fazer nada. E a nossa igreja perdeu a noção disso. A gente não crê mais na volta de Jesus, porque se crêssemos verdadeiramente na volta dele, a gente não viveria como a gente vive. A gente não brigaria pelo que a gente briga. A gente não, seria completamente diferente. Mas a volta dele virou uma coisa completamente folclórica para nós. Olha os sinais do que tem acontecido. Olha o mundo da forma que está. E a gente preocupado com a nossa igreja, com o nosso reino, com o nosso, com a nossa, com o meu, com... Não esquece. Não é você. Não tem nada a ver com você. Evangelho não tem nada a ver com você. Evangelho tem a ver com ele em você. Em momento nenhum você é o foco de nada. Em momento nenhum você é o centro de nada. Mas quando ele entra na tua vida, ele governa tudo. E ele tem o poder e o controle de tudo. Não é você, é ele. Você já se perguntou uma coisa? Por que quando Jesus subiu, ele não chegou nos discípulos e falou, vem cá. Estou indo preparar o lugar, como ele falou. E daqui uns 2000 e poucos anos eu volto. Por que ele não falou isso? Porque se ele falasse para Pedro e para qualquer outro, daqui 2000 e poucos anos eu volto, com certeza, Pedro ia falar, então beleza, então eu vou pescar, vou continuar sendo crente, mas eu vou pescar, eu vou atrás da minha mulher, que eu tenho sogra, né? Vou atrás da minha mulher, vou ver meus filhos, vou não sei o que lá, e vou correr atrás desses 3 anos aí que eu perdi. Ele não deu prazo, ele falou, eu estou indo e já volto. Porque se ele desse prazo, Lucas ia ter voltado a ser médico, um ia ter voltado a não sei o que lá. Se essa igreja não esperasse, não ardesse pelo encontro, pelo casamento com o noivo, eles não teriam sido o que eles foram. Se a gente não arde por Jesus, se a gente não arde por céu, se a gente não arde pela glória, a gente vai viver uma vida programando, tendo expectativa, e se frustrando, e fazendo plano, e se frustrando, e a gente vai viver a vida inteira assim. Mas experimenta crer que Jesus está voltando e vê o que você faz com a tua vida. A partir do momento que eu comecei a tentar isso, e não dá para mim dizer para você que a todo momento eu estou esperando a volta de Jesus, e tudo que eu faço não é... Às vezes não, às vezes a gente dá umas rameladas aí, esquece um pouco assim, quando você vê e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus está voltando, tem nem tempo disso. Você volta para o foco, mas às vezes dá umas brisadas. Mas cara, a gente tem que estar no foco. Se eu creio na volta de Jesus, eu não tenho mais vida, não tenho mais tempo. Se você tem olho, olha para o lado e olha a situação da igreja nessa nação. E a gente preocupado com a nossa vida. A gente preocupado com o que nós somos, com o que nós temos. Cara, não dá tempo, não dá tempo. Outra característica dessa igreja que eu já disse um pouco agora há pouco, é a respeito de não fazer nada para ter nada em troca. Eles simplesmente entregavam. Eles simplesmente não eram dignos. A gente cantou aqui agora, o que é que os anjos veem, o que é que eles sentem, o que é que os anjos veem, não sei o que lá. Eu não quero nem falar de anjo, que anjo é anjo demais. O que é que esses santos veem? O que é que esses caras viam? Que os faziam viver para a glória de Deus. Os faziam, se preciso fosse, entrar em Roma e ser comido vivo. Os faziam, o que é que esses caras viam? O que é que esses caras sentiam? Não é esse evangelho que a gente sente. Não é esse evangelho que a gente conhece. É uma dimensão muito mais profunda de conhecimento e de intimidade com Deus. Não é essa coisinha rala, é alguma coisa que realmente tem consistência. É alguma coisa que me faz perder a graça de olhar para o lado e olhar para o mundo. E quanto mais eu me entrego para Ele, mais eu vejo que eu tenho que me entregar. E mais eu vejo que eu tenho que fazer. Não é por troca. Eu vou te falar uma coisa agora que pode te chocar. Principalmente esse culto sendo gravado. Vai ter um monte de desviado comentando isso. Mas, problema seu. Para que
que a gente está dentro da igreja? Porque a gente entende e reconhece a cruz, porque a gente entende e reconhece que a gente tem que amar, que a gente tem que ser uma extensão dele, e etc. Você nunca parou para se perguntar por que você liga uma televisão lá? Acho que é sábado de manhã que tem um monte de programa de crente, né? Não sei que dia que é, mas você liga lá no dia lá, que tiver um monte de crente lá falando, e você vê um cara falando assim, eu vim para a igreja, tinha nada, não tinha dente, e hoje eu tenho 3 iates, 2 BM e uma Mercedes. Já ouviu essa história assim, que você fala, meu, que coisa louca assim, nossa, na minha vida eu não vivo esse mover, mas... Né? Eu tenho que te dizer 2 coisas. Eu estudei com um rapaz que trabalhou numa emissora de televisão. E trabalhou numa dessas que tinha esses programas. E um dia esse rapaz chegou em mim e falou assim, meu, vem cá. Sabe esses testemunhos mirabolantes que a gente vê? Eu falei, sei. Ele falou, eu trabalho lá dentro. Tem coisa que realmente eu vejo que o cara chama alguém lá, dá um dinheiro para ele ir lá e falar que tem, que fez, aconteceu, é que é comprado, que é no dinheiro. Cura e etc. Tem coisa que é no dinheiro. Ele falou, mas tem coisa que não. Tem coisa que realmente o outro chegou lá sem dente, daqui a pouco é o maior bilionário que tem. Como isso? E sabe como isso? Se você tem preço, Satanás paga o teu preço para te ter pela eternidade com ele. É Deus que dá? Com certeza não. Ah, Deus não pode dar? Em tudo que Deus dá tem um propósito, né? Não preciso ter 5 BMW na garagem. Pelo menos na minha cabeça não tem um propósito para isso. Mas enfim, tudo que Deus dá tem um propósito. Se você tem um preço, Satanás paga o teu preço. Sabe por que ele paga o teu preço? Porque pagando o teu preço, ele te tem para o resto da eternidade. Porque pelo resultado do que você vai receber, do pagamento do preço, você vai achar que isso é resultado da aceitação de Deus. E você acha que está tudo certo. Só que para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue dele, não existe preço a ser pago, porque já foi. Não existe preço a ser pago na minha vida, porque já foi. Não existe nada que me faça não, porque eu já tenho. Eu tendo ou não tendo o que eu quero, eu tenho Deus, eu tenho salvação, eu tenho Ele na cruz por mim, que morreu na cruz. Eu já tenho, meu preço foi pago há 2000 anos atrás. Mas se eu tenho um ídolo no meu coração, e se eu tenho um preço em mim, existe um que é disposto a pagar, para te ter com ele o resto da eternidade. Eu sei que é uma coisa que não sei se você já pensou nisso, mas isso é muito sério, isso me incomoda há algum tempo. Se você tem um preço, existe um que está disposto a pagar, para te ter com ele. Eu acho que a estratégia mais da hora que Satanás tem contra Deus, não é pegar um cara lá no mundo e falar, aqui, ó, a imagem e semelhança tua está no mundo. Eu acho que é pior que isso. Eu acho que é falar assim, ó, imagem e semelhança tua e está 50 anos na igreja e vai comigo para o inferno. Ofende mais ainda Deus. Fere mais ainda Deus. Porque está dentro da igreja, tendo certeza que está tudo certo, mas não tem noção do que realmente é o evangelho, não tem noção do que realmente Deus espera, e Deus virou simplesmente um amuleto. Deus virou simplesmente uma moeda de troca. E aí, se o nosso desejo não é realizado, a gente se desvia. Tendo conhecido, tendo experimentado, tendo falado em língua, tendo feito tudo, a gente vai desviar e vai para o mundo. Mas se a gente conheceu a Cristo, se a presença dele um dia nos dominou, nada nos afasta novamente dele. Porque a obra dele é maior do que qualquer coisa. E nada pode nos afastar dele. Outra característica que é a última para nós encerrarmos. A vida desses caras era infinitamente menos importante do que Jesus. Você pode falar, e aí? E aí? E aí que a vida deles... Eles não eram dignos, eles não se achavam merecedores de poder fazer o que eles fariam, de poder ir onde eles iriam. Eles não se achavam, porque Jesus era muito maior do que eles. E nós hoje, a nossa cabeça hoje é completamente voltada a Jesus não ser maior do que nós, mas ser o nosso servo. Onde a gente vai atrás dele para que ele possa, não,
Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele é Senhor. Quem é servo aqui somos nós. Se nós precisamos nos basear nele, tem alguma coisa errada conosco. E a gente precisa ouvir isso. E não digerir isso de uma forma prática, assim. Sabe qual que é o grande problema? Eu vou começar dando exemplo primeiro daquele cara que está ali, ó, assistindo na internet. Você acabou de assistir esse vídeo agora, sabe o que você vai fazer se você gostou? Você vai falar, nossa, muito louco, vou assistir outro. Você vai pegar outro vídeo e vai assistir. E quando você acabar, você vai falar, vou assistir outro, vou pegar outro e vou assistir. Cara, coloque em prática, dá pause agora, e vá orar, e vá buscar Deus, e coloque em prática o que você ouviu agora. Porque senão a gente só aprende a ser homens que julgam uma palavra que, olha, isso aqui é legal, então vou assistir, isso aqui é legal, vou assistir. E o que disso tudo que você acha legal, você tem vivido? Aquilo que Deus faz em nós não é por aquilo que conhecemos, mas é por aquilo que praticamos. Hebreus já fala, adultos, quem é adulto, conhece, discernir o bem e o mal, sabe o que é evangelho por aquilo que pratica. Mas se você não pratica, se você não vive, você ainda é criança que precisa de leite. Cara, chega de ouvir palavra, de estar aqui em culto, e sair daqui hoje e falar, legal, hoje o culto foi bom então. Não, velho, hoje o culto foi bom, o que você vai fazer da tua vida? O que você vai fazer da tua vida? Vai continuar do jeito que está? Não dá para continuar. Não dá mais para simplesmente ouvir, não dá mais para simplesmente fazer, sem ter certeza daquilo que Ele tem feito em nós. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos desperte, Pai, para verdadeiramente o que o Senhor tem. Jesus, nós não queremos ser uma geração, Pai, que conhece muito, que sabe falar, que sabe pregar, mas que não vive. Pai, trabalha em nós, Pai. Jesus, eu não quero orar pedindo para ser usado essa noite, Pai, mas eu quero pedir para ser transformado essa noite. E se o Senhor quiser me usar, vai ser consequência da transformação feita em mim, mas a prioridade é interna, a prioridade é dentro, a prioridade é meu ser. Chega de ser para fora. Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Um dos maiores mártires, e pelo menos dos mais conhecidos, foi Policarpo. E eu tenho ido nas igrejas por aí, e toda igreja que eu chego, agora as últimas, eu perguntei, quem é Policarpo? Quem aqui já ouviu falar de Policarpo? Nas 3 últimas, nem o pastor sabia falar quem era Policarpo. Falei, pode levantar a mão. Nem os pastores sabiam quem era esse cara, que dirá a igreja. Esse cara foi um dos maiores pais da igreja. Foi um cara que se entregou. Foi um cara que morreu. Foi um cara que teve uma morte muito louca, excelente na presença de Deus. Roma, com toda a sua ira, Roma, com todo sua ira contra a igreja, não conseguiu apagar o nome de Policarpo, mesmo matando ele. Mas a nossa igreja do século 21 apagou o nome dele da história, porque a gente não sabe mais quem é esse cara. Eu não vou falar dele aqui, porque o pessoal que é daqui está cansado de saber dele. Mas se você não sabe quem é esse cara, chega em casa, entra na internet e pesquisa a história dele, vai ver quem foi esse cara. A gente não conhece mais. Sabe por quê? Porque não é interessante pregar de um cara que viveu a sua vida inteira fugido, que viveu a sua vida inteira escondido e que no final da sua vida morreu de uma forma cruel porque amava Jesus. Não é interessante um apelo desse. Porque quem vai querer um apelo desse, né? Só que a gente esquece que quem convence não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem liberta não é a minha eloquência, quem liberta é a verdade. Quem transforma é a verdade. E se eu estiver preocupado com quanto eloquente eu estou sendo ou não, se eu estiver preocupado com quanto você está gostando do que eu estou falando ou não, nada vai mudar na sua vida.
o que vai fazer alguma coisa mudar na sua vida e você ser liberto, é a verdade. Quem transforma e quem convence é Deus. Cara, chega de brincar, chega de ser, chega de estar onde Deus não nos quer nos encontrar. Pai, eu peço a Ti, Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre nós, Pai. Senhor, meu Pai, coloca as Tuas mãos, Pai, coloca as Tuas mãos, Pai, Jesus, faça essa obra, venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, estabeleça em nós o Teu reino, estabeleça em nós a Tua vontade. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Pai, nos dê saudade da Tua glória. Pai, nós somos gerados no Teu coração na eternidade. Nós não fomos feitos nessa terra, nós somos eternos, gerados na eternidade, feito para ela. Nos dê saudade da nossa pátria. Nos dê saudade da nossa casa. Tira o prazer nesse mundo. Pai, tira o prazer nesse mundo. Tira o prazer nesse mundo. Pai, tira o prazer naquilo que ainda nos domina. Jesus, nós não queremos mais olhar para cá, Pai, para baixo, mas nós queremos erguer os nossos olhos ao céu, porque de lá virá o nosso resgate, de lá virá o nosso Messias, de lá está vindo o nosso Rei. Espírito Santo de Deus, nos ajude a estar posicionados como noivas do Senhor, Pai, porque somos a Tua noiva, não somos madrinha do Cordeiro, somos noiva do Cordeiro. Não podemos ser aqueles que vão participar do casamento, que vão ter que alugar um vestido, que vão ter que fazer o cabelo, que vão ter que não sei o que lá, que vai ter quase o mesmo serviço que a noiva, mas é madrinha. Não, quem vai casar é noiva, não é madrinha. Não adianta fazer o que uma cartilha diz para fazer, não adianta ser o que a religião te diz para ser, mas seja o que Deus quer em você, tenha a tua identidade em Deus. Pai, eu peço a Ti, vem sobre nós agora, Pai.